Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos recebendo o Mauro Carvalho, que acabou de cumprir aí uma missão no Senado, representando o Mato Grosso. Conosco nessa bancada, Fernando Escolto, do Repórter MT. Bem-vindo mais uma vez ao Conexão Poder. Como é que foi esse período aí, essa missão? O Parlamento, o Senado te surpreendeu ou já esperava os embates? Obrigado, Márcia. Obrigado, Fernanda, por mais essa oportunidade de estar aqui no Conexão Poder, no Repórter MT, do nosso amigo André Michos, que está em viagem, não pôde estar aqui presente hoje, mas fico muito feliz de estar aqui. Realmente uma grande oportunidade, agradeço muito a Deus por essa oportunidade e também ao Wellington Fagundes, que me proporcionou logo no seu primeiro ano de gestão como senador da República. Eu poderia abrir esse espaço em anos subsequentes, mas me deu uma oportunidade num momento ímpar no Senado Federal, onde nós tivemos grandes discussões e grandes debates, tanto na CCJ, que eu faço parte, como na CAI também, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Então não foi debatida a reforma tributária, o marco temporal, faço parte da Comissão de Meio Ambiente também, cuidamos da estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a descriminalização das drogas, a legalização do aborto, que eu sou totalmente contra a legalização do aborto e das drogas, eu sou a favor da vida e são valores que eu trago desde a minha infância e não vou mudar essa convicção que eu tenho. Então foi um debate bastante acalorado no Senado Federal e esse debate irá continuar com certeza. Pois é, nós vimos aí agora recentemente, nós tivemos essa semana a questão da votação aí da reforma tributária, né? E os senadores de Mato Grosso, temos 3, 2 votaram a favor e o Wellington Fagundes foi o único que votou contra. Como que o senhor votaria se estivesse lá? Qual que é a sua avaliação aí dos votos dos colegas? Bom, primeiro que eu estive com o senador Eduardo Braga, relator da matéria da reforma tributária, debatendo as consequências dessa reforma tributária para o estado de Mato Grosso e para o povo de Mato Grosso e do Brasil. E conseguimos alguns avanços, principalmente com relação ao FETAB, permanecendo esse fundo que é 80% investido em infraestrutura e os outros 20% em habitação e assistência social. Nós conseguimos realmente manter esse fundo até 2042. Mas na última semana, houve a apresentação de muitas emendas ainda e foram aceitas essas emendas e para mim virou uma coxa de retalhos. E essa coxa de retalhos, ela contribuiu para muitas exceções na reforma tributária. E essas exceções, quando alguém deixa de pagar imposto, alguém vai pagar no seu lugar, né? E isso vai ter um reflexo muito grande na alíquota do IVA, que é em torno de hoje de 27,5%. Então eu sou contra essas exceções, acho que todo mundo tem que pagar de forma igual, né? Os países desenvolvidos que estão há muito tempo com esse IVA implantado, não têm esses benefícios que foram colocados na reforma tributária na última semana. Então eu com certeza, se estivesse no Senado Federal, também teria votado contra essa reforma. Apesar de ter conquistado o FETAB para o estado de Mato Grosso. Mas o FETAB não é a principal coisa, né? Tem o Fundo de Desenvolvimento, tem o seguro, tem uma série de coisas. O Fundo de Desenvolvimento que foi levado como premissa a população e o Fundo de Participação dos Estados, nós não temos população no estado de Mato Grosso. Nós temos 3.700.000 habitantes. A Grande Campinas tem mais habitantes do que o estado inteiro de Mato Grosso. O Fundo de Participação dos Estados, como nós somos um estado produtor e exportador, também nós somos penalizados. Então esse Fundo de Desenvolvimento Regional, o Mato Grosso foi extremamente penalizado com ele. Então eu não poderia... E foram criados incentivos ali, por exemplo, uma indústria automobilística que tem no estado de Pernambuco, um benefício fiscal que previa contratualmente o seu encerramento em dezembro de 2025, foi estendido até 2032. Esse benefício fiscal beneficia essa empresa com 5 bilhões de reais por ano. Se você estende 7 anos, nós estamos falando de 35 bilhões de reais. Então foram muitas exceções que foram colocadas ali na última semana, que com certeza o povo brasileiro irá pagar essa conta, irá reclamar com certeza,
e reivindicar para que essa reforma, graças a Deus no texto, a cada 5 anos ela pode ser revista e com certeza ela será revista em função das exceções que foram criadas. A sua observação é sobre também a desoneração da cadeia de exportação? Totalmente. Digamos assim, o rico, o mais rico deixa de pagar para o mais pobre pagar, é isso que o senhor prevê? Exatamente. E outra coisa, quando você diz de exportação, não é só a desoneração da exportação, você não exporta imposto. Eu concordo com isso. O problema são os créditos que vão ser gerados agora. Como não existe mais a cumulatividade, e então, numa cadeia de exportação, você tem um custo muito forte de óleo diesel, muito forte de aluguel de equipamentos, de serviços. Todos esses impostos arrecadados na cadeia irá se transformar em crédito para essas empresas exportadoras, ou seja, no final do mês. E a prioridade pelo texto é pagamento primeiro das empresas, depois dos estados e municípios. No final do mês, essas empresas, além de não pagarem nada, vão receber um cheque com relação a todos esses créditos que eles têm direito. Estados e municípios de pires nas mãos. E de pires na mão. Então, você imagina isso que vai representar para o Brasil. Agora, com essa desoneração e dando a oportunidade dos créditos, quem é que paga a conta? O povo brasileiro. Então, essas coisas que foram colocadas ali, que eu não concordo de forma nenhuma com esses benefícios que foram dados para pessoas, para empresas que já têm sustentabilidade financeira e não precisariam desses créditos. Quando você fala, por exemplo, da cesta básica, do mais pobre ao mais rico, não irá pagar imposto da cesta básica. É justo isso? Os menos favorecidos têm que ter direito à desoneração da cesta básica. Mas os mais favorecidos não têm que ter esse direito, têm que pagar. Então por que desonerar a cesta básica para todo mundo? Não seria mais interessante, no caso, transformar esses recursos da cesta básica que seriam arrecadados e serem transferidos para o Bolsa Família? Para aumentar o poder de compra da população menos favorecida no Brasil? Porque não tem no mercado como separar, então, né? Quem que ganha quanto aqui esse arroz vai custar tanto para você e para o outro tanto. Não tem como separar. Então todo mundo vai ser desonerado na cesta básica. Então não é justo uma desoneração dessa, independente da sua classe social. A conta já está cara, né? E falando na cesta básica, inclusive, esse foi um dos motivos do voto do senador Jaime. Te surpreendeu o voto dele? Não, cada um tem a sua posição. Os senadores são 81 senadores e 81 senadores independentes. Então eu respeito a convicção do senador Jaime Campos, mas eu tenho a minha. A Margarete Busetti tem a dela. Né? Então o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, tem a dele. E eu não vou mudar as minhas convicções naquilo que eu acredito que é o melhor para o povo brasileiro e para o povo de Mato Grosso. Eu vou manter as minhas convicções. Certo. E, Mauro, a gente acompanhou aí também que o governador Mauro Mendes, ele chegou a enviar uma carta para o presidente do Senado, né, com alguns pontos ali para evitar, digamos, perdas maiores para o estado de Mato Grosso. Algum desses pontos chegou a ser atendido? Conseguiram? Só o FETAB. Só o FETAB. Que foi uma articulação minha, junto com a senadora Margarete, senador Jaime Campos, só foi mantido o FETAB. Ele foi mantido por mais 10 anos. Até 2042. Até 2042. Por quê? Até 2032, que estava no texto original, isso não significa nada para o Mato Grosso. Porque 2032 é a transição. Eu iria continuar cobrando FETAB normalmente. Então, não existia benefício nenhum. Por enquanto isso é o suficiente? Hein? É o suficiente por enquanto? Ele, estendendo ele até 2042, ele traz mais equilíbrio para o estado de Mato Grosso. Nós temos aqui mais de 20 mil quilômetros de estradas a serem asfaltadas. E como esse recurso, diferente dos governos anteriores, que pegavam o recurso do FETAB para pagar salário, para pagar fornecedor, nós aprovamos uma lei, eu agradeço aqui a Assembleia Legislativa, que 100% do recurso do FETAB, 80% é infraestrutura, 20% é habitação e assistência social. Então, é importante a manutenção do FETAB? Sim, é importante. Mas a reforma tributária para o estado do Mato Grosso não significa só o FETAB. O Fundo de Desenvolvimento Regional, por exemplo, nós somos altamente prejudicados. E diga-se de passagem, muitos governadores não entraram na discussão da reforma tributária, porque como existe uma transição de 10 anos,
esses governadores não estarão mais no seu posto de governador. Lavaram as mãos. Né? Então, não vai me atingir, vai atingir os outros, né? E o governador Mauro não. O governador Mauro se preocupou com o futuro do estado de Mato Grosso. Os senadores de Mato Grosso, os 3, se preocuparam com o futuro do estado de Mato Grosso. Então, muita gente lavou as mãos, não vai me atingir agora vai continuar a mesma coisa, só daqui a 10 anos que vai realmente haver uma grande mudança, então... Mas 10 anos está aí, né? Está aí do lado, né? 10 anos está aí. E nós vamos estar aqui para acompanhar tudo isso. O senhor falou agora há pouco da questão da taxa do IVA, e a gente estava até comentando na redação, né? Essa parece que é uma taxa aí, digamos, é a maior do mundo? É a maior do mundo. É a maior do mundo e não tem a trava ainda? Não, e outra coisa... E a tal da trava, não vai ter trava? Não, como existe uma trava no trecho da reforma que não poderá ultrapassar essa trava que é carga tributária versus PIB. Né? Então essa trava está ali, mas vamos ver como é que isso vai se comportar. Mas ela agora, não tem ainda uma definição, tipo a trava será até tanto. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo vai ter que ser somada, trava, de fazer uma equação. Mesmo existindo a trava que não irá haver aumento de carga tributária, como foi desonerado muitos setores, houve muitas exceções, tudo bem, não vai haver aumento de carga tributária, mas nós, consumidores, iremos pagar mais, porque alguns não irão pagar nada. Por causa daquela conta Exatamente. lá da desoneração. Quem vai sofrer a consequência dessa reforma tributária é o bolso do trabalhador brasileiro. Mas isso é um presente de grego, então? Então, eu, desde o primeiro momento, desde o dia da minha posse, eu comentei, inclusive, no meu discurso de posse, em julho, eu falei, eu não vi ninguém na Câmara Federal defendendo o trabalhador brasileiro. Não vi ninguém do PT, a CUT, não vi ninguém lá. E também no Senado Federal, também não vi debates defendendo o trabalhador, a classe menos favorecida, defendendo o microempresário. Então, essas pessoas realmente que não têm grandes representatividades dentro do Congresso Nacional, acabaram sendo prejudicadas. Então, só o tempo vai dizer se eu estou certo ou estou errado. Eu acho que eu estou certo naquilo que eu estou falando. Mas o tempo é o senhor da verdade. Os estados eles estão se movimentando para subir impostos e garantir um fundo de compensação maior no futuro. Mato Grosso vai fazer isso ou condena a prática? Não, Mato Grosso condena totalmente a prática. Alguns estados brasileiros, se não me engano 3 ou 4, aprovaram na Assembleia Legislativa dos seus respectivos estados o aumento do ICMS. Significa o seguinte, o ICMS de Mato Grosso é 17%. O que isso significa era o governador Mauro Mendes mandar para a Assembleia um aumento de 17% para 20%. O governador Mauro Mendes não vai fazer isso de forma nenhuma. E alguns estados, para terem uma média maior nesses próximos 10 anos, aumentaram a alíquota de ICMS. Aí eu conversando com a senadora Margarete, como eu estava de saída no Senado Federal, ela protocolou uma emenda proibindo o aumento de ICMS durante a transição. Isso é um perfeito absurdo. É a lei do Gerson, né? Querer levar vantagem em tudo nesse país. Né? Então, vamos aumentar o ICMS, porque aí eu tenho uma média maior nesses próximos 10 anos, aí eu estou tranquilo depois de 2032. Não tem o menor sentido isso, não tem o menor cabimento fazer isso com o povo brasileiro. E o fundo de compensação que foi aprovado agora com relação ao ICMS, ele é benéfico para Mato Grosso? Não, não é. Porque a gente tinha um ICMS até menor, e aí a gente aqui teve que aumentar, porque essa alíquota teve que ficar igualitária aí no país, né? Então a gente teve toda essa, para nós aqui, simples mortais, essa confusão aí de ICMS. O critério do fundo de compensação é população e fundo de participação dos estados, que é o FPE. Nós somos prejudicados na população, nós somos prejudicados no FPE. Então o estado de Mato Grosso também é o que mais perde nesse Fundo de Desenvolvimento Regional. E isso nós colocamos para o senador Eduardo Braga. Que ele colocasse também como critério as exportações de produtos primários e semi-elaborados. Nós somos um estado produtor, ele não aceitou. Então esse fundo não vai para adicionar. o Mato Grosso, o impacto dele é muito pequeno em relação... Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil. É o que mais vai receber do fundo
de desenvolvimento regional. É o primeiro colocado. Faz sentido isso? Em Mato Grosso, que tem tudo para ser construído, tudo para ser feito, altamente prejudicado? Não tem cabimento uma coisa dessa. Tá complicada essa conta. A conta não tá fechando. A conta não tá fechando. Todas as respostas é o povo que vai sair perdendo. Eu tô ficando preocupada. E eu falei isso desde o primeiro dia no Senado. Né? Nós não podemos deixar o povo... As pessoas que têm a carteira assinada, então, o trabalhador brasileiro que tem a sua carteira assinada, que não tem como fugir, esse daí, que todos os seus impostos são retidos na fonte, esse realmente vai ser extremamente prejudicado. Porque o salário do trabalhador, ele não aumenta Isso assim. daí. Vai ter um desconto, Exatamente. né? O salário não vai... Não, olha, nós vamos, só o futuro vai dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. Mas eu votaria contra a reforma tributária. Não tem uma coisa positiva? E até a coisa positiva que eu vejo e que é extremamente importante é a simplificação e a desburocratização, né? E a não acumulatividade dos impostos. Isso são benefícios assim que é o sonho do brasileiro, porque nós temos aqui um contador das empresas brasileiras sofrem muito. Você imagina um contador que tem várias empresas em vários estados com regimes diferenciados de ICMS. Então é um mar de portarias, é um negócio maluco a contabilidade brasileira com a burocracia que existe hoje. Então o benefício da reforma é a simplificação, que eu sou 100% favorável, a desburocratização, que eu sou 100% favorável, e a cumulatividade também, que eu sou. Mas, em compensação, teve coisas na reforma tributária, alguns penduricários, que prejudicou realmente esses 3 pilares que são fundamentais para qualquer país. E aproveitando, senador, essa sua avaliação, a gente está aí concluindo o primeiro ano da gestão do presidente Lula. Qual que é a sua avaliação aí? Nesse período, o Brasil está perdendo ou está ganhando com essa gestão? E ainda, digamos assim, o que o brasileiro pode esperar no próximo ano, nos próximos anos? Eu acho que é muito difícil ainda fazer uma avaliação com tão pouco tempo, né? Então, tem políticas públicas que o presidente Lula se comprometeu durante o período eleitoral, do seu programa eleitoral, que nós precisamos dar um tempo para que realmente ele cumpra tudo aquilo que ele falou. Por enquanto, eu não vejo grandes movimentos de transformação, né? Eu vejo uma sede muito grande de arrecadar impostos e não vi, que foi o que eu falei também desde o primeiro dia, nós deveríamos estar caminhando no Senado Federal uma reforma tributária junto com uma reforma administrativa. Nem ninguém se fala em reforma administrativa. Então eu vou cuidar do meu caixa, mas eu não tenho obrigação nenhuma com a minha despesa. O governo tem que se comprometer com a despesa, tem que se comprometer com a reforma administrativa. Então eu só vou atrás do caixa, só quero arrecadar. E o que é obrigação minha, que é cuidar da minha despesa, melhorar a eficiência do Estado, entregar resultados melhores com serviços de qualidade para a população brasileira, eu não me comprometo? Então teria que ter a coragem que nós tivemos em janeiro de 2019 com o apoio da Assembleia Legislativa. O governador Mauro Mendes, o governador Otaviano Pivetta e toda a sua equipe de secretários e servidores públicos tiveram a coragem de enfrentar esses problemas e encaminhando para a Assembleia uma reforma tributária junto com uma reforma administrativa. Por isso que hoje Mato Grosso tem o primeiro lugar no ajuste fiscal no Brasil. Mas todos contribuíram. O servidor público contribuiu, o agronegócio contribuiu, o comércio contribuiu, a indústria contribuiu. Todo mundo entendeu naquele momento que o Estado é um Estado rico e o governo pobre. E o governo sem entrega nenhuma para a população mato-grossense. Todo mundo entendeu que precisaria ter uma mudança, uma transformação, e foi o que foi feito. E esse é o resultado que nós estamos colhendo hoje. E no governo federal a gente foi aumento de ministérios, né? Exatamente. E aqui nós tivemos redução de secretarias, né? Nós saímos de 23 para 15. Né? Nós fizemos uma revisão em todos os contratos do governo. Tem contratos, por exemplo, de internet, que era quase 12 milhões de reais, que caiu para 2 milhões e 900. Aluguel de carro, de caminhonete, de 6.800 para 3.600. Todos os contratos de aluguéis foram revistos. Todos os contratos do governo foram revistos. E com isso, nós enxugamos o custo da máquina pública.
Hoje o estado de Mato Grosso investe 19,26% da sua receita corrente líquida. É o estado brasileiro que mais investe versus a receita corrente líquida. A União investe menos de 2%. Mas por que o estado de Mato Grosso tem essa capacidade de investimento? Em função do ajuste fiscal que foi feito em toda a máquina pública no governo do estado. Senador. Senador, secretário. Outro assunto que ficou lá foi a questão do parque de Chapada, estadualizar o parque. Uma bancada, acho que do PT, está se articulando para ir contra o pedido de Mato Grosso. Eu queria saber do senhor, como é que está? Em que pé está isso? Bom, primeiro nós temos que entender por que o governo do estado tem interesse na estadualização do parque. A Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, são cidades prestadoras de serviço. Nós não temos grandes atividades industriais e do agronegócio aqui na Baixada Cuiabana. E o governador Mauro Mendes entendeu, junto com a sua equipe, que a estratégia melhor para a Baixada Cuiabana é o turismo. Então, a construção do Parque Novo Mato Grosso, que vai ser o maior parque, com certeza, mais visitado do Brasil, vai ser o Parque Novo Mato Grosso. Com várias atividades para a família, de esportes. Se eu for falar do parque aqui, eu fico meia hora falando. O investimento que nós estamos fazendo na Orla de Santo Antônio de Levergé, na Orla de Balão de Melgaço, os investimentos que nós estamos fazendo em Bom Jardim, Nobres e Rosário, e o Parque o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães faz parte desse complexo turístico. E o governador se propôs a investir mais de 200 milhões de reais em vários equipamentos no parque. E propôs primeiro a delegação do parque, isso no governo anterior. E aí não foi aceito. O que é a delegação? Transferir o parque por um período para o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso faria os investimentos necessários e devolveria o parque para a União, para o governo federal. Não foi aceito, foi colocado um leilão no Ibovespa de uma concessão que foi anulada pelo Tribunal de Contas da União. Mesmo com essa anulação, o governo atual colocou de volta a mesma concessão no Parque Estado Nacional de Chapada dos Guimarães. Bom, o que diz essa concessão? No leilão anterior, enquanto o governo do estado iria investir 200 milhões de reais, a empresa vencedora ia investir 18 milhões. Dividir isso por 30 anos, dá 600 mil reais por ano. Não ia cuidar nem da limpeza do parque. O governador chegou a dizer que era uma praça de Chapada. A praça de Chapada custou 17, acho que se não me engano, 15 ou 17. Não é só a praça, hein? É a entrada da cidade, sim. Tem toda uma estrutura que está sendo feita em Chapada dos Guimarães, não é apenas a praça. Então o que acontece? E outra coisa, em 5 anos a empresa poderia cobrar 100 reais para a entrada do parque. Ou seja, uma família de 5 pessoas, 500 reais. Quem iria visitar esse parque? Só para entrar. E o governo do estado praticamente ia cobrar lá um valor irrisório, não ia cobrar nada para fazer todos esses investimentos. Nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente algumas vezes para debater isso. Teve uma audiência pública também da CPI das ONGs, que estava lá o presidente do ICMBio, também fizemos um debate acalorado com ele, também chama Mauro. Agora, o que acontece? O que nós não estamos entendendo? O governo quer investir. Aí o governo federal pediu para que tirasse esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e agora vai para o plenário do Senado Federal, com certeza também deverá ser aprovado. Pediu para que a gente retirasse esse projeto de lei. Ok, podemos retirar. Desde que você retire também o processo que está de leilão do Ibovespa que vai acontecer em dezembro. Não posso retirar porque não existe legalidade para isso. Como não existe? Por interesse público, o governo, o gestor, pode tirar a licitação que está publicada a qualquer momento. Então não existe boa vontade do governo federal, principalmente do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio. Mas o que nós vamos fazer com os funcionários, com os servidores do ICMBio, que são 63, se não me engano, que trabalham no Parque Nacional de Chapada? Ora, o ICMBio falta servidor no Brasil inteiro para os parques que ele toma conta. Todos os acidentes que houveram ambientais no Parque de Chapada teve apoio do governo do estado, porque o ICMBio não tem estrutura para isso, como agora no Parque Nacional do Pantanal.
Né? O ICMBio está lá, o IBAMA está lá e o governo do estado está lá, com a aeronave, com o efetivo, com todo mundo. Porque eles não têm estrutura para isso. Então não faz sentido o governo do estado querer investir mais de 200 milhões de reais e o governo federal, não sei por qual interesse, entendeu? Querendo suspender esse projeto que está no Senado Federal. E o mais interessante é que essa empresa que ganhou esse leilão o ano passado, essa empresa ganhou todos os leilões de parques no Brasil. Curioso, né? Muito curioso. A mesma curioso, empresa. né? Qual é o nome da todos os empresa? leilões. Não sei o nome. Mas nós vamos pesquisar o nome da empresa, né? Então, olha, deixar de fazer investimento. E outra coisa, qual a outra proposta que nós fizemos para o Ministério do Meio Ambiente? Nós dizemos o seguinte, olha, nós podemos tirar o projeto de lei que está em trâmite no Senado Federal, faz a delegação para o Estado de Mato Grosso por 5 anos. Em 5 anos, nós devolvemos o parque para o governo federal. Ela também não aceitou. A ministra Marina também não aceitou. Resistente, né? Então, Estranho, é um né? negócio Causa muito estranheza, estranho, não causa? que vai beneficiar não só o estado de Mato Grosso, mas o Brasil e o mundo. Com a estrutura que será montada no Parque Nacional de Chapada, nós receberemos visitantes do mundo todo. Agora, sabe qual é o mais interessante? Nesse projeto que está no leilão lá do Ibovespa, contempla hotel no parque, publicidade no parque. Então você já imaginou você entrar no Parque Nacional de Chapada e tá lá um outdoor de uma empresa de agrotóxico? Poderá colocar. Bares, restaurantes, lanchonetes, estacionamento, tudo. Aí na hora que nós colocamos isso para a menina Marina, sabe o que ela falou? Não, eu não vou autorizar. Mas como que o senhor não vai autorizar? Então o projeto de licitação, o processo de licitação é falso? Está enganando quem está participando desse processo? Ué, eu te dou a oportunidade para você montar hotel, para você fazer publicidade, para você montar estacionamento, para montar passeios de quadriciclo, para fazer tudo. Você não vai autorizar? Se na concessão que está lá, que vai para o leilão, está lá contemplado isso, então é mentira o que está no edital? Está mentindo o edital? Está lá, mas eu não autorizo. Eu não vou autorizar publicidade. Então, mas você andar no Parque de Chapada e outdoor para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é agrotóxico, empresa que vem, vai ficar lindo. Um hotel dentro do Mirante, entendeu? Um hotel no Morro de São Jerônimo. Então, é isso que está contemplado lá. Aí, na hora que eu questionei isso para a ministra Marina, ela disse, não, eu não vou autorizar. Eu falei, como o senhor não vai autorizar? Se faz parte do edital, então é falso esse edital? Está querendo enganar as pessoas que vão participar desse leilão? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. O que está sendo colocado. E além dessa preocupação ainda com relação ao turismo e essa forma de exploração, a gente tem também a preocupação com o risco de morte ali, porque a gente está vendo que tem um perigo, tem risco de deslizamento ali no Portão do Inferno. E agora a Cinfra está pedindo autorização para o ICMBio para que o Estado possa fazer uma obra, um viaduto, impedir aí que ocorra esse deslizamento, impedir um desastre ali, digamos assim. Exatamente. E se o ICMBio não liberar, não pode fazer. Isso daí, o ICMBio não tem recurso para fazer essa obra. Sim, precisa que ele libere, precisa que ele dê a licença, ou seja, precisa tudo tem que passar por ele. Como não tem recurso para os combates de incêndio no Parque Nacional de Chapada. Sempre é o governo do estado que dá total apoio. Então eu não entendo o porquê dessa restrição, o porquê dessa objeção da estadualização ou delegação do Parque Nacional de Chapada. Tem ONGs por trás desses interesses, isso daí está mais do que claro que tem ONGs que estão trabalhando muito no sentido contrário, que não quer a estadualização do parque, não quer a delegação do parque para os outros interesses. Só pode ser interesses financeiros e comerciais. Vamos falar de política, Fernanda? Vamos falar de Cuiabá? Eleição. E aí, essa novela da União, quando vai acabar? Fábio Garcia, Eduardo Botelho, essa reunião sai ou não sai? Vai sair essa E vai reunião. ter pesquisa qualitativa, né? Então, essa discussão, nós estamos esperando o governador Mauro Mendes chegar da China para marcar essa reunião, para ter essa conversa, esse diálogo com o Botelho e com o Fábio. O partido que nós pertencemos é a União Brasil. Então, ele é um partido de união.
Essa divisão é muito ruim para o partido. Essa divisão é o início de uma derrota, fortalecendo os adversários. Se a gente quer vencer as eleições em Cuiabá, nós temos que estar juntos. E é isso que eu tenho falado para o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, é isso que eu tenho falado para o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, deputado federal. Então eu estou construindo o tempo inteiro, em todas as minhas falas dentro do União no Brasil, é para manter esse grupo unido. Esse grupo unido faz a diferença. E aí nós temos condições de disputar e vencer essas eleições do ano que vem em Cuiabá. Agora nós estamos muito focados em Cuiabá. Cuiabá nós temos mais 140 municípios para discutir. Né? Então nós temos que também preservar o nosso arco de alianças de 2022, de 2018. Agora quer dizer que vai cada um para o seu lado? Quando começa a esfacelar o grupo, e nós temos aqui grandes exemplos no estado do Mato Grosso, toda vez que as pessoas pensaram muito alto e não tiveram a humildade para realmente ver o que é melhor, essa desunião acabou sendo derrotada. Então nós temos aqui que ter o diálogo, saber se esse critério da qualitativa é o melhor critério, escutar também o Botelho, saber qual a posição do Botelho, para que a gente chegue numa conclusão que seja o melhor para o grupo político. Então eu vou trabalhar até o último momento para que esse grupo continue unido até o final e vá em condições de disputar a Prefeitura de Cuiabá. Ele pede outra pesquisa, né? Pode ser a qualitativa, mas também a quantitativa também. Então, a quantitativa você é uma fotografia daquele momento, né? Uhum. A qualitativa você vai avaliar perfil, o que o povo de Cuiabá espera do gestor, tudo isso. A quantitativa, ela acaba não demonstrando realmente, lógico, você pega uma fotografia do momento, é lógico que tem candidatos que vai disputar, que vai estar muito na frente, do que candidatos até que não colocaram o nome dele na disputa. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, das eleições que aconteceu da Prefeitura de Cuiabá. Né? Nós tínhamos um candidato que era o deputado Roberto França, o jornalista Roberto França, que estava ali em segundo colocado nas pesquisas. Começou a campanha eleitoral, ele não performou bem. Então a campanha, ela é muito de momento, é uma frase mal colocada, um gesto mal colocado, um debate onde você não se posicionou bem. Alguma coisa faz com que o eleitor conecte, tenha uma conexão com o candidato dele e leve o voto para ele. Então, se a gente for imaginar, em 2002, Blairo Maggi, quando foi candidato a governador do estado do Mato Grosso, tinha 3% na pesquisa e ganhou no primeiro turno contra a máquina do governo. O Blairo Na é um época grande era exemplo. Antero Paes de Barros candidato a governador e Dante de Oliveira candidato a senador. Perdeu os dois. Perderam os dois. O Blairo é um grande exemplo. Então o exemplo, você vê, Blairo Maggi tinha 3% e ganhou a eleição. Então você levar em consideração uma pesquisa quantitativa para definir realmente o critério é muito difícil. Ela pode ser avaliada como um parâmetro ou coisa parecida, mas não ela ser um critério principal para você avaliar quem é o melhor candidato, com os exemplos que nós temos. Jair Bolsonaro não seria presidente do Brasil. Se fosse o critério da quantitativa, o que o Jair Bolsonaro tinha de percentual no início da sua campanha eleitoral? Então, em 2018, então, são vários exemplos que nós temos que a pesquisa quantitativa é uma fotografia do momento e não significa vitória, não significa que você vai performar bem na campanha eleitoral e que você vai disputar um segundo turno ou coisa parecida. Ela é só apenas um indicativo. A qualitativa não. Ela realmente vê o perfil do candidato, que é o que a população cuiabana espera do próximo gestor de Cuiabá. Mas a gente fala muito da Prefeitura de Cuiabá justamente porque o governador Mauro Mendes ele tem essa ligação. Ele foi prefeito de Cuiabá e também na última eleição o grupo do governador Mauro Mendes não conseguiu essa vitória, que foi o que o senhor estava dizendo da questão do Roberto França, né? Então, fica né, ainda aquela coisa, a gente vai voltar a tentar né, a conquistar a Prefeitura de Cuiabá, ter esse nome ideal, né? E até porque a gente conhece também, todo mundo sabe desses desentendimentos, essa rixa entre
prefeito Emanuel e o governador Mauro Mendes, né? Essa rixa acontece porque são valores diferentes, né? Então nós temos alguns princípios e o prefeito Emanuel Pinheiro tem outros princípios. Então não tem liga nisso daí. Não existe como ter liga em princípios que nós não abrimos mãos, em valores que nós não abrimos mão. Então não tem como é água e óleo. Agora, essa disputa é muito importante o alinhamento do qualquer prefeito com o governo do estado e com o governo federal. É extremamente importante isso. Para você desenvolver políticas públicas alinhado com o gestor municipal, como governador do estado. Então é muito importante esse alinhamento que ganha todo mundo, ganha a população, ganha a sociedade, ganha o governo, ganha os prefeitos. Então é muito por isso que o governador Mauro Mendes realmente participou da campanha passada para querer procurar um alinhamento melhor com Cuiabá. Mas isso daí em nenhum momento atrapalhou os investimentos que o governo do estado tem feito na cidade de Cuiabá. São bilhões de reais investidos em várias obras na cidade de Cuiabá. Se teve algumas obras que não foram ainda iniciadas, foi porque a prefeitura de Cuiabá não deu autorização. Algumas obras, por exemplo, da Miguel Sutil. Até hoje a prefeitura não deu autorização. Como foi o asfaltamento daqueles 11 bairros, que demorou muitos meses, entrou Sim. Tribunal de Contas, entrou vários entes federativos para tentar uma conclusão até que ele deu autorização. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 6 mil títulos urbanos para serem entregues em Cuiabá e o prefeito Emanuel não dá autorização para entrega desses títulos e precisa de algum trâmite da prefeitura. E a pessoa está sem E essas o pessoas título. Esperando sem a segurança de ter a sua casa E pronta. a obra do Miguel Sutil, que não foi autorizada, o senhor lembra qual que era? São algumas intervenções ali perto da Gráfica Atalaia, na Arquimedes Pereira Lima. Com relação ainda às trincheiras? Com relação às trincheiras. Então, vai assim, melhorar muito o fluxo da Miguel Sutil, mas temos que aguardar a boa Alterações vontade. grandes, então, não são? Muito grandes. E temos que aguardar a boa vontade do prefeito Emanuel. Só para aproveitar, qual a avaliação que o senhor está fazendo dessa gestão do prefeito? Agora essas operações, agora a gente está tendo greve, paralisação de motorista de ônibus. Tivemos mais também, Gari, né, Márcia? Gari parou. Teve uma paralisação de coleta É de lamentável, né, o povo cuiabano pagar essa conta dessa falta de gestão da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Né, não tratam a gestão de forma séria, não respeitam o povo cuiabano, porque isso é um desrespeito ao povo cuiabano que elegeu o prefeito. Né, você não entregar resultados para a população, não entregar serviços de qualidade para a população é um desrespeito com o seu eleitor. Então ali não existe respeito com a gestão pública. Por isso que nós estamos sofrendo grandes consequências. E o interessante é que sempre tem um culpado, né? Sempre tem um culpado. Ah, os ônibus pararam. Não, o culpado é a empresa de novo. Ah, os garis pararam. Ah, o culpado é a empresa que presta serviço. Não, não é culpado, é o gestor. O culpado é o prefeito. Ele que é o líder principal da capital. Então a gente tem que ter a responsabilidade de assumir os nossos acertos e os nossos erros. Ter a humildade de reconhecer. Para a gente concluir, Mauro, como é que está aí esse alinhamento com o Fabinho na Casa Civil? O senhor vai retornar agora para a Casa Civil e o Fabinho vai retornar para a Câmara? Ou ele ainda vai continuar na Casa Civil? O senhor vai cuidar dos negócios? Como é que está? Bom, o governador Mauro Mendes, desde o primeiro momento que eu fui para o Senado Federal, nós fizemos várias conversas e era para que eu retornasse após a minha saída no Senado Federal. Acontece que eu estou aí há quase 5 anos me dedicando à vida pública. Né? Eu gero muitos empregos diretos, tenho algumas empresas fora do estado do Mato Grosso e eu não consigo ter 2 focos. Né? Eu foquei na gestão pública e meu genro que toma conta dessas empresas. E eu preciso, nesse momento aí, de visitar essas empresas, conhecer essas empresas, ver realmente como está funcionando, dedicar um pouco mais para minha família, para minhas filhas, para minha mulher, que eu estou casado há 38 anos, para os meus 3 netos. Então eu pedi aí 1 mês, 2 meses para o governador Mauro Mendes, para que eu faça esse alinhamento com a minha família, com as empresas e volte para a Casa Civil da mesma forma que eu entrei em 2019, né? Focado na gestão pública, focado
naquilo que é melhor para o estado de Mato Grosso. Então esse ano está descartado por enquanto, Eu gostaria até o muito momento. de iniciar a partir de janeiro de 2023. Está esse Mas eu pedido vou na esperar lista. o governador Mauro Mendes chegar, que ele é o nosso líder maior, do qual eu respeito muito, né? Tenho uma admiração muito grande, somos amigos aí há mais de 40 anos. Então, vamos ter essa conversa. Eu gostaria, mas nem sempre aquilo é o que eu disse lá no Senado Federal da minha saída, né? Eu estou casado há 38 anos e nem tudo que a Mônica fala para mim eu concordo com o que ela fala. Mas eu sou muito feliz no meu casamento. É isso que eu ia falar, mas... No Senado Federal foi a mesma coisa. Mas... Muita coisa que foi dito ali no Senado, que foi aprovado no Senado, eu não concordo, mas eu fui muito feliz no Senado Federal. Então, é dessa forma que eu volto para o governo do Estado também. E voltaria para o Senado? Tem a intenção? Não, se o entrar senador nessa Wellington briga? Fagundes... não tenho interesse em disputar eleições. Mas se o senador Wellington me der outra oportunidade, com certeza irei assumir a minha missão com a obrigação de atender todos os nossos eleitores. Então, se ele me der essa outra oportunidade, estarei pronto para assumir de novo o Senado Federal com o maior prazer, com o maior orgulho e entregando para o povo de Mato Grosso aquilo que nós nos comprometemos na eleição do ano passado, de 2022. Aí só para lembrar que eu, pelo menos, não me lembro do Wellington ter se afastado e um suplente subindo, né? Foi assim, realmente surpreendente, né? Não, e outra coisa, no primeiro ano, né? Ele poderia ceder o espaço Sim. no segundo, no terceiro, até no oitavo ano, né? Então foi uma grande oportunidade, eu agradeço muito o Wellington de ter me dado essa oportunidade logo no primeiro ano da sua gestão, né? Isso faz uma grande diferença. E uma experiência grande, que eu até então na Casa Civil, eu só estava ali cuidando do Executivo. Eu estava de um lado da mesa, né? Agora, e ali no Senado Federal, Sim. eu sentei do outro lado da mesa. Então agora eu entendo muito mais, com a experiência desses 4 meses, o papel do deputado estadual. Com certeza agora, voltando para o outro lado da mesa, eu sei entender e consigo entender melhor o papel do deputado estadual e com certeza terei um entendimento muito melhor do que tive na primeira vez que eu ocupei o cargo de secretário da Casa Civil. O senhor já sabe onde que aperta, né? Exatamente. Então essa oportunidade que eu tive de sentar do outro lado da mesa ampliou muito a minha experiência, meu conhecimento e com certeza terei uma divisão bem diferente daqui para frente. Nós sabemos da sua proximidade com a família do governador Mauro Mendes, são amigos aí de longa data, né? E nós tivemos essa semana até uma manifestação da primeira-dama por meio das suas redes sociais, dizendo que o filho deles estaria sendo usado com má fé para afetar o governador, para atingir o governador Mauro Mendes, né? Esse comentário dela é a respeito da Operação Hermes 2, né, que ocorreu essa semana. Qual que é a sua opinião sobre esse episódio? Para mim, uma grande injustiça, né? O Luiz é minoritário nessa empresa, não exerce o poder de administrador da empresa, ou seja, não tem acesso à conta bancária, não tem acesso à compra, não tem acesso à sua administração. Há mais de 2 anos ele não visita essa empresa porque ele não é o administrador principal tem 75% da empresa. Então não faz sentido uma pessoa trabalhadora, um menino de ouro, entendeu? Que eu tenho um orgulho muito grande do Luiz, sou padrinho do Luiz, entendeu? Um menino que assumiu uma responsabilidade muito cedo na sua vida, um menino que trabalha de segunda a domingo, não tem dia, não tem hora, se dedica muito, com muita responsabilidade, ser colocado numa situação dessa porque o pai é governador, né? Então, eu nunca vi operações nesse país onde, por exemplo, da Lava Jato, eu não vi nenhum sócio minoritário que não faz parte da administração da empresa ser envolvido numa operação. O Luiz foi. É muito estranho isso daí, né? E temos que lembrar que em julho ele recebeu do próprio delegado da Polícia Federal que ele não fazia parte da investigação, né? E agora, simplesmente ele como minoritário e não é administrador da empresa, ele ser envolvido numa situação dessa, onde ele não tem controle nenhum sobre os atos dessa empresa. Ele é apenas acionista. Essa foi a maior estranheza, então, já que ele Então, já isso tinha daí indignou muita gente, logicamente, que o Luiz está com seus advogados,
e vai procurar os seus direitos. Mas eu nunca vi, em nenhuma operação, os minoritários fazerem a parte e os administradores ficarem fora. Os majoritários ficarem fora. Você acha que se não fosse, se não tivesse o pai governador, não estaria? Pode ser que eu não quero fazer esse julgamento, se é por causa do pai, por causa da política ou coisa parecida. A única coisa que me causou muita surpresa, o fato de uma pessoa minoritária fazer parte de uma operação. Isso me causou estranheza. Agora, eu não quero julgar se é porque o pai dele, o Mauro Mendes, é governador de estado ou não, né? Então, o Luiz vai procurar os seus direitos e, com certeza, os direitos dele serão reconhecidos pela justiça. Certo. Satisfeita, Fernanda? Muito satisfeita. Bom, fica aqui a caneca do Conexão Poder Muito pro senhor. obrigado. Essa o senhor não está voltando agora para o gabinete, o senhor vai ter que levar para casa. Não, então, com certeza né? O vai senhor leva ficar para parte casa. da Muito sala obrigada ali. pela sua entrevista. Obrigado você, Márcia. E fica o Fernanda. espaço aberto para suas Isso, considerações muito finais. obrigado, André, que está viajando aí, mais uma vez pela oportunidade de vir aqui debater o Estado de Mato Grosso, debater a política, o crescimento, o desenvolvimento e essa oportunidade que eu tive no Senado Federal também no Brasil. Fico muito feliz de estar aqui, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada, Fernanda, e a todos que nos acompanharam até aqui.